Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, como estão? Quanto tempo? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa sequência didática 6. E hoje o nosso objeto de estudo, de conhecimento, é o gênero textual crônica, que não é nenhuma novidade para vocês. Vocês já estudaram lá no 8º ano, conheceram a estrutura, conheceram crônicas, leram e até produziram. Mas antes de passarmos para essa parte, para esse estudo, eu gostaria de informar que nós teremos, neste trimestre ainda, né, a adoção de uma obra que é uma obra do Paz, Carta Meneceu, de Epicuro, uma obra que retrata um contexto da Antiguidade Clássica, contexto que a gente já mencionou, né, na parte literária, e que só será cobrada, de fato, na 6, no próximo trimestre. Mas é interessante que vocês possam já ter contato com essa obra, que não é grande, é pequena, mas que façam um estudo, uma pesquisa, uma reflexão sobre ela, para que possamos aí, né, estar em contato com essas obras que também são cobradas por aí de vocês. Bem, vamos começar? Passando aqui para a parte dos objetivos da aula. Nós vamos definir o gênero textual crônica, vamos identificar as características dessa estrutura textual, fazer uma análise comparativa entre crônicas antigas e crônicas contemporâneas. Vocês se lembram que lá no nosso estudo de trovadorismo, da Idade Média, nós falamos de uma produção textual chamada cronicões ou crônica historiográfica. Nós voltaremos um pouquinho a essas produções só para fazermos aí uma comparação, esse estudo comparativo com as crônicas do nosso tempo, do mundo contemporâneo. A nossa obra de referência é essa, né, produção de texto, a partir do capítulo 6, vamos ficar aí entre as páginas 85 e 88. Mas hoje, de fato, nós não começaremos ainda com a crônica que está em estudo no livro, isso vai ficar para a próxima aula, e aí vocês vão ter até a oportunidade de fazer as atividades propostas, né, da página 87, e o que nós vamos fazer nesta aula é trabalharmos, né, retomarmos esses conceitos do gênero crônica e lermos, né, algumas produções. Então, passando daí para o gênero crônica, né, lembrando aí que as crônicas eram escritas especialmente há um tempo, né, nessa máquina antiga de datilografia, hoje nos computadores, numa forma digital mais moderna. E, afinal, o que é a crônica? Então, a crônica é inicialmente um gênero textual curto, né, escrito em prosa, isso é interessante, né, a gente colocar, e vem especialmente de um meio jornalístico, né, do jornal, das revistas ou de jornais. A crônica, como nós a conhecemos hoje, tem a sua origem, para a gente aqui no Brasil, no século XIX. É claro que essa produção, como uma narrativa de um determinado momento histórico, contextual e até particular, vem de muito tempo, tanto que a gente fala aí dessa produção na Idade Média, mas o formato, como nós conhecemos, nasceu especialmente nesse contexto jornalístico. Então, olha só, a crônica vem do latim, e cronos se relaciona a tempo. Lembrar que na mitologia o deus do tempo é o Saturno. Nós temos até um quadro belíssimo, né? Belíssimo e ao mesmo tempo assustador até, do Francisco Goya, que retrata, né, Saturno devorando os filhos, ou seja, as horas e os minutos. E também uma outra referência, né, com essa questão do tempo é a música do Caetano Veloso, A Oração do Tempo. Se tiver oportunidade, ouçam, para a gente refletir sobre esse tema tão complexo, né, que é a nossa relação com o tempo
e com esse processo que a gente nunca dominou e provavelmente nunca vai dominar, né? Quem é que consegue conter o tempo? Então, uma outra relação bastante pertinente, importante para a gente pensar sobre crônica, além dessa questão temporal, é o processo de validade, né? É a sua durabilidade, uma vez colocada ali a dispor do leitor, né? Então, a gente diz que a crônica tem um tempo de vida muito pequeno, né, em relação ao que ela retrata. Ou até as crônicas literárias, sim, elas podem ter uma existência que atravessa aí o tempo. Para a gente falar de crônica, é bom também relembrarmos onde ela se localiza, onde esse gênero textual se localiza, né? Nós que sabemos aí sobre essa divisão entre a tipologia textual e os gêneros textuais, né? Pensando na tipologia como o grupo maior, como a categoria que vai reunir determinadas características textuais e agrupar textos diversos, né, que nós chamamos de gêneros. Então, a crônica se localiza na tipologia narrativa, uma vez que acontece em torno de personagens, de um tempo determinado, de espaço, né, de um lugar específico, de uma sequência de ações, ou até do retrato de alguma coisa, né? Então, nós temos também aí, nessa categoria tipológica, né, a descrição, que nós conhecemos, e nós encontramos no nosso dia a dia, aí, em algum folheto, um cardápio, né, naquela descrição, naquela informação de um cardápio, num folheto turístico, no classificado, e por aí vai. Nós temos também, dentro das tipologias textuais que nos interessam, né, a dissertação, que se divide aí na dissertação expositiva e na argumentativa, sendo a expositiva aquela que está um tanto destituída de reflexão, de análise, de uma tese, né, ou de uma opinião. Nós encontramos esse tipo de texto em uma notícia, né, em resumos, numa enciclopédia que tem a função ali de detalhar determinado termo, em revistas e jornais, com essa função informativa. Vocês estão estudando em redação a dissertação argumentativa, estão produzindo, né, esse tipo de texto. E, diferente aí da exposição, a dissertação argumentativa exige uma postura crítica, uma reflexão sobre determinado tema. E nós temos esse tipo de texto numa produção acadêmica, numa monografia, numa dissertação, numa tese, também no editorial de uma revista, num artigo de opinião, numa resenha crítica, e por aí vai. Por fim, nós temos aí duas outras categorias, só para deixar claro, né, aproveitar esse material, que é a predição, né, no sentido de prever, predizer algo ao interlocutor, ressaltando aí, por exemplo, né, que é a previsão meteorológica, que tem, né, lugar no nosso dia a dia. Todos os dias nós temos a possibilidade de verificar como é que está o tempo, né, e a semana, como é que vai ser, e até fazer uma programação em torno disso. E nós temos o outro tipo textual, que é o dialogal ou conversacional, também muito presente no nosso cotidiano. Então, chat, conversa telefônica, estamos mais do que nunca, né, usando esse formato aí nesse momento online. Mais algumas questões aí sobre o gênero textual crônica. Então, o que vai motivar essa produção? Qual é o material básico a ser feito, a ser processado pela crônica, né? Então, a crônica parte de um fato do cotidiano, de uma experiência vivida,
e qualquer coisa serve como objeto de crônica, né? Talvez vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte: a minha vida daria um romance. Eu não sei exatamente, talvez nem um épico, mas provavelmente a vida de cada um de nós daria uma crônica, porque a crônica parte de qualquer situação diária. É claro que, normalmente, o escritor de crônica tem um manejo diferente, mais criativo, para transformar aquele fato do cotidiano em algo poético ou literário, por exemplo. Mas, de qualquer forma, é algo do ordinário, do dia a dia. Quando eu falo ordinário, aqui não tem o sentido pejorativo, mas de ser um acontecimento, um evento do cotidiano. Então, o princípio organizador da crônica é um movimento reflexivo que parte de uma experiência única, particular e pontual. É por isso que em algumas produções, essa crônica pode ter uma vida muito curta, né? Porque diz respeito a um evento já passado. Mas pode ser também que a nossa identificação com esse processo do cotidiano faça com que essa produção seja perene também. E é uma experiência de quase uma identificação imediata, né? Você dificilmente não consegue se enxergar nesses relatos do cotidiano. A reação frequente dos leitores aos textos de cronistas preferidos é uma prova de que, de fato, há muito a ser aprendido sobre o comportamento humano a partir da observação e análise dos fatos do cotidiano, fatos cotidianos. Então, esse gênero, em especial, está situado entre o jornalismo e a literatura. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Nós vamos desenvolver mais essas ideias. Eu trouxe aqui um exemplo contemporâneo de crônica. Não sei, relativamente recente, mas para vocês que são bastante jovens, né? Não sei se chegaram a conhecer. No início dos anos 2000, esse quadro fazia parte da produção do Fantástico, né? O Retrato Falado, em que a atriz Denise Fraga, que já foi até mencionada aqui em outro momento com a peça Galileu Galilei, não sei se vocês se lembram, lá no gênero dramático, fazia parte dessa produção, e era uma produção cômica que mostrava justamente esse formato de crônica ao contar situações específicas do cotidiano das pessoas. Eu me lembro de uma, em especial, muito inusitada, em que uma senhora, né, encontra uma carta no bolso da calça do marido e ela não é alfabetizada, ela não sabe ler, então, mas ela já supõe ali que é uma carta de uma amante. E aí ela leva essa carta, essa suposta traição, né, ali, para uma vizinha identificar e dizer para ela que era isso mesmo que ela estava pensando, né? E essa vizinha vai ler faz lá uma narrativa, uma construção de uma história em que o marido está até planejando fugir com uma mulher, tal, mas na realidade também a vizinha não era alfabetizada, também essa vizinha não sabia ler e ficou com vergonha, mas como a amiga deu a certeza ali de que era uma traição do marido, ela confirmou a história. Então, muita confusão a partir dessa desconfiança, né? E dessa situação muito inusitada, né? De que as duas não sabiam ler e criou essa confusão toda, até que se descobriu que a suposta carta de traição era uma carta da mãe deste homem, né, vítima de toda essa situação. E a partir daí, essa mulher resolve estudar, né? Ela resolve que vai ser agora alfabetizada para não passar mais uma situação dessa. Então, é uma crônica, objeto de uma crônica. Acho que todos nós temos alguma história engraçada para contar, seja numa festa, numa viagem, numa situação até de mercado, algum evento, né? Qualquer coisa serve como objeto de crônica.
Características dessa produção textual. Então, vamos lá. Inicialmente, é uma narrativa curta, né? Há um uso de linguagem simples, coloquial. É claro que se eu pego uma crônica do século XIX, eu vou ter dificuldade com a linguagem, né? Dado o distanciamento. Mas a ideia é que seja uma linguagem muito próxima do leitor. Presença de poucos personagens, se houver, porque é uma crônica que pode, de repente, apenas refletir sobre uma questão da vida, né? E não ter ali, nitidamente, uma personificação. Espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos, a eventos do cotidiano. Aí, ao lado, nós temos algumas edições, né, de uma produção de crônicas que se tornou bastante conhecida, essa coleção aí, Para Gostar de Ler, que reúne muitos cronistas famosos, né, especialmente no século XX, entre eles o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, o Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino. Nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, que é muito adotado nas escolas, creio que vocês já leram, né? já tiveram aí a indicação de livro paradidático em torno dele. E até hoje, né, essas obras são gostosas de ler, são interessantes, e tem esse aspecto mais leve, cômico, até mesmo para falar de coisas sérias. Tipos de crônicas. Então, vamos lá. Inicialmente, a crônica está, sim, localizada na tipologia narrativa, mas, em alguns gêneros, essa crônica pode aparecer com características de uma predominância mais descritiva ou dissertativa. No terceiro trimestre, nós vamos voltar a esse gênero textual, mas dentro de uma crônica argumentativa, então uma perspectiva dissertativa. E aí nós temos outros tipos, né, que é a crônica jornalística, de onde, de fato, nasceu esse gênero como nós conhecemos. E imaginem, no contexto do século XIX, em que nós temos o processo tipográfico ali sendo difundido, na reprodução dos textos, e também o início desse processo jornalístico no Brasil. Então, essas crônicas jornalísticas são produzidas, é claro, nos meios de comunicação, com temas da atualidade, com reflexões, e se aproximam bastante da crônica dissertativa, né? Porque vai pensar, refletir, criticar, analisar algum evento da atualidade. Também nós temos a crônica histórica, que é onde entram aquelas crônicas medievais, né? do medievo que nós falamos para vocês, da Baixa Idade Média, marcada aí por relatar fatos, acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos, marcando a história dos nobres, né, dos reis, como acontecia na época. Nós temos a crônica humorística, que é a mais difundida, né, que apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que vai analisar e ironizar, recriar determinadas situações, e envolvendo qualquer aspecto temático da sociedade, né? Seja ele político, cultural, econômico, etc. É importante, né, saber que uma crônica pode reunir mais de dois tipos, né? Então, uma crônica jornalística pode ser humorística também. É o que está sendo colocado aí mais para o final. E aí nós vamos passear um pouquinho na história dessas crônicas, né? Da crônica medieval às crônicas do Distrito Federal. Tem até uma rima aí. Há um retrato, né? Uma imagem dessa crônica mais distante, e a crônica no modelo aí como nós conhecemos hoje dentro do meio jornalístico. Então, crônica na estrada com a vida e com a arte. Essa crônica de Inês de Castro, do Fernão Lopes, né, está dentro do que nós estudamos sobre os cronicões e a crônica historiográfica. Eu mencionei essa crônica para vocês ainda no gênero épico, né? No estudo, na realidade, dos Lusíadas de Camões, em que
Camões dedica uma parte da obra dentro da narrativa que ele faz, né, sobre essa história, que é uma história de amor trágica, né, acontecida de fato, mas envolvendo aí muitas lendas, né, comentei com vocês. Então, Dom Pedro, inconformado, né, Dom Pedro lá de Portugal, o filho de Dom Afonso, inconformado com a morte da amada, né, que foi assassinada por interesses, questões políticas envolvendo aí uma rivalidade entre o reino da Espanha e de Portugal. Diz a lenda, né, reza a lenda, que ela foi feita rainha depois de morta. Então, essa é a história, né, que é retratada nessa crônica. E só um trechinho para a gente, né, porque tem aí uma linguagem difícil e a gente levaria um tempo maior para poder esmiuçar e analisar esse tipo de crônica. Por que semelhante amor, qual é o rei, Dom Pedro, ouve a Dona Inês? Raramente é achado em alguma pessoa, porém disseram os antigos que nenhum é tão verdadeiramente achado como aquele cuja morte não tira da memória o grande espaço do tempo. Então, aí o retrato desse amor, né, que atravessa até a morte. Algumas palavras em destaque, mas a gente consegue entender cada uma, né, só para marcar que está escrita numa linguagem mais antiga. Nós já falamos desse processo linguístico diacrônico, né, com essas diferenças de vocabulário. Passando aqui para uma outra crônica do Machado de Assis. Machado de Assis, que é o grande representante do realismo brasileiro, não só do realismo, né, mas que tem um alcance universal, autor praticamente do final do século XIX, né, e que é muito conhecido pelo seu humor, humor cáustico e uso de muita ironia. E aí, olha só, regras para uso dos que frequentam bondes. O bondes escrito dessa forma mesmo. Então, essas palavras estão conforme o original. Então, bonde já é aí um meio de transporte antigo, né, que a gente nem conhece mais, mas a gente se identifica com essas situações colocadas por Machado. Vamos lá. Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos de 70 artigos. Aí a gente já percebe a ironia, né? Ele diz que são poucos, só um pouquinho, são 70. Vão apenas 10. E eu nem vou ler os 10, né? Eu tirei só alguns aqui. Então, vamos lá. Artigo 3º. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, e nem levantar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Então, imagine, né, os cavaleiros ali andando, as pessoas, os homens, né, de chapéu, especialmente, e aí você está lendo o jornal e bate, né, com o jornal. Então, seria essa situação que ele está falando. O artigo 4º dos quebra-queixos, conhecido também como charutos. É permitido o uso dos quebra-queixos em duas circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Ou seja, não se pode fumar perto das pessoas. Dos amoladores, ou seja, aqueles que incomodam, perturbam com conversa, né? Quem nunca passou por uma situação, você está bem quietinho, às vezes até lendo, vem a pessoa com uma conversa, né? Puxar algum papo com você. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência se ele é assaz cristão e resignado, né? Se ele é cristão suficiente para ficar ouvindo aquilo ali. No caso afirmativo, perguntar-lhe-á, a escrita dessa forma mesmo, se prefere a narração ou a descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pessegá-los, ou seja, aplicar os pontapés, né? Então,
De novo, a ironia, a brincadeira do Machado aí. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando, repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Artigo 7º das conversas. Quando duas pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras e, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. São todas dicas aí de etiqueta, né, de comportamento. O nono artigo, da passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma grande malcriação. A falta de educação não dá esse lugar, né, às senhoras. Por fim do pagamento, quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido e, ao ouvir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Também uma brincadeira do Machado aí, né? Então, esse texto foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, né, em 1883, uma distância aí. E, finalmente, a gente chega a uma crônica da gente, aqui do Distrito Federal, né? Quem é que nunca ouviu falar da W3? Mas chega com essa conversa de W3 Sul, W3 Norte, L2, Tesourinha, em outra cidade, né? Em outro lugar do Brasil, se as pessoas que nunca vieram a Brasília vão supor uma situação dessa. Então, ela acordou W3, do Daniel Carieiro, que é um autor, escritor, hoje não vive mais em Brasília, mas daqui. Bom dia, doutor. Bom dia. O que atrás aqui? Hoje eu acordei totalmente W3. Não me diga. Como isso começou? Não sei bem. Ontem, depois da segunda pinga de pequi, comecei a me sentir meio tesourinha. Aí, quando me olhei no espelho de manhã, notei que estava assim, W3. Você está se sentindo mais W3 Sul ou Norte? E tem isso? Tem, claro. É comum pacientes reclamarem de uma sensação de W3 Sul, um sentimento de se tornarem desimportantes depois de terem vivido uma época de glória. Talvez eu esteja mais W3 Norte, então. Estou me sentindo como alguém que tinha um grande vazio que foi preenchido desorganizadamente. Era disso que eu tinha medo. Por quê, doutor? Casos de W3 Sul são mais facilmente tratados. Uma volta de grande circular, 18 horas, geralmente resolve. O sentimento de abandono desaparece completamente. Sério? É batata. O único efeito colateral possível é a síndrome de W3 Sul ser substituída por uma de sudoeste econômico, uma sensação horrível de aperto. Mas essa é temporária. Basta descer do ônibus que passa. Mas então o meu caso de W3 Norte é grave, doutor? Não sei dizer. É um fenômeno relativamente novo. Tive poucos pacientes com esse diagnóstico. Você pode me ajudar? Por favor. Podemos tentar um tratamento alternativo. Há alguns meses, recebemos aqui um rapaz com os mesmos sintomas e receitamos uma grande dose de conjunto nacional. Nada como combater o caos com mais caos. Deu certo? Não sabemos. Parece que ele se perdeu no shopping, não conseguiu mais encontrar a saída. Olhando pelo lado bom, não voltou para reclamar. Mas não se preocupe, vamos utilizar outra técnica com você. Só não posso garantir que vá funcionar. Topo qualquer coisa para me ver livre disso. Uma semana depois, ela retorna ao consultório. Que bom vê-la novamente. Seguiu o tratamento? Segui. Ficou uns dias em casa, quieta, sem contato com o mundo, só escutando Legião Urbana acústico, Renato Russo italiano? Fiquei. Ainda está W3? Não. Eu sabia. Como se sente agora? Depois desse claustro, agora me sinto noroeste.
totalmente vazia, subitamente desvalorizada, completamente empoeirada. Você precisa me ajudar, doutor? Ai, meu Dom Bosco. Então, a gente percebe aqui que a gente reconhece várias situações inusitadas com, com vocabulário, com referências que as pessoas de Brasília conhecem, né? Que é bem localizada. E aí, e algumas questões, né, só para falar dessa durabilidade da crônica, das suas verdades, né, por exemplo, a relação aí com o Noroeste, a gente já pode pensar que está superada, né? Ele fala muito do início aí, essa questão da poeira, do desvalor, né, já é outra realidade. Então, essas coisas, a crônica tem esse processo bastante efêmero, porque trata de uma coisa muito específica. Mas o reconhecimento aí de referências como na música, Legião Urbana, Dom Bosco, né, que é uma outra referência para nós aqui, bem localizada em Brasília, e é essa parte mesmo geográfica que quem é daqui conhece, né, e para outras pessoas é uma realidade bastante estranha. Aqui alguns dados desse autor, né, que eu falei, nascido em 74 e que hoje vive em Paris. Pensando essa crônica, então, quais são os elementos que quem mora em Brasília vai identificar aí com mais certeza, né? Acabamos de falar que são essas referências a W3 Sul, W3 Norte, o Grande Circular, né? O ônibus lotado ali. Nós percebemos as ironias na crônica, né? Em relação a essa construção. A referência à banda originária, né, Legião Urbana. Então, são todas essas referências. No segundo, escolha um desses termos específicos de Brasília e descreva a relação do uso desse termo no texto de Cariel e as características de tais termos na cidade. Né? Por que o autor fez tal relação? A W3 Sul, de fato, é conhecida, né, como lugar que já foi muito movimentado e que depois perdeu esse espaço, né, para os shoppings, especialmente. Né? Então, ficou como um lugar abandonado. O Conjunto Nacional, conhecido como Espaço de Caos. Né? Então, e aí teríamos outros, né? Só para falar dessas duas referências para vocês. Enfim, a crônica do Brasil, né? A crônica do Brasil, ela tomou um formato muito mais popular, né? No sentido de ser acessível ao leitor, a ser divulgada, difundida, no formato dos folhetins, do qual até o Machado de Assis participou, né? Nos meados do século XIX. E aí nós temos alguns autores de referência, alguns cronistas, né, como o próprio Machado, que é muito mais conhecido pelos romances e contos, o Drummond, também na poesia, né, se destaca, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, que é o nosso grande referencial hoje, ainda vivo, com 84 anos, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone e Caio Fernando Abreu, e muitos outros. Um pouco aqui da estrutura da crônica, para a gente fechar essa parte, né? Nós temos a introdução com a apresentação da temática, a abordagem, né, da produção do texto, como qualquer texto narrativo, o desenvolvimento que vai conduzir uma reflexão, uma exposição de ideias, né, um desenvolvimento nas ações, e a conclusão, né, que expõe a mensagem, o objeto ali daquela construção, daquela proposta. Um esqueminha para vocês depois observarem com mais cuidado, né? Na introdução eu vou fazer essa ambientação da história no tempo, no espaço, anunciar personagens, o início da ação. O desenvolvimento normalmente traz o complicador, o conflito, né, a ser superado com o clímax mais à frente, né, aí na segunda parte do desenvolvimento, e a conclusão, que é o desenlace. Né? Nós temos essa perspectiva de um narrador onisciente, observador, distanciado, ou um narrador personagem, como também nós vimos aí em algumas crônicas. E eu termino com umas palavras do Antônio Cândido, né? Apresentando uma ideia que se reproduz sobre a crônica como um gênero menor, como ninguém ganha um prêmio Nobel
né, por uma crônica, por ser cronista, e sim por ser um romancista. Mas aí, na segunda parte, é o que eu quero ler, né? Ele vai destacar essa grandiosidade da crônica como um texto que fala muito sobre nós, né? Então, ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, grandioso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ela é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, sobretudo porque quase sempre utiliza o humor. Isso acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Está falando aí do jornal que embrulha e que tem outras utilidades de tão efêmera que é a notícia, né? E também aí o jornal para enrolar um peixe. Essa é a proposta da próxima aula. Vocês vão ler a crônica Na Maciota, do Antônio Prata, vão conhecer um pouco mais, relembrar, vivenciar essas histórias, essas narrativas bacanas que têm o retrato do nosso cotidiano. Então, é isso. E eu termino aqui com o Luiz Fernando Veríssimo, dizendo: a principal matéria-prima para a crônica são as relações humanas, o modo como as pessoas se amam, se enganam, se aproximam ou se afastam num ambiente social definido, ou qualquer outra coisa. Tudo pode ser crônica. Obrigada aí pela paciência, por vocês estarem aqui. Até uma próxima.